Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Uma tarde abençoada para todos vocês. Tava com saudade já de fazer uma live. Sejam todos bem-vindos, amém? A live de hoje eu acredito que vocês vão gostar bastante, amém? Uma live que vocês pediram muito pra mim e eu não podia ser outra, a não ser essa, né? Saudades de todos vocês. Shalom, shalom, shalom. Vocês aceitam o chimarrão? Gente, perdoa, né, minha ausência esses dias, mas de verdade eu precisava estar ausente, né? Eu não ia conseguir continuar com o meu itinerário de todo dia, amém? Mas deu tudo certo. Glória a Deus. É bom pra vocês sentir um pouco de saudade. Mas foi muito bom esses dias, amém? Nós chegamos ontem, só consegui chegar na minha casa ontem 6 e pouco da tarde, até a madrugada tentando ajeitar as coisas, muita coisa pra arrumar. Minha família chega final de semana, então tá, amém? 50 anos em 365 dias foi tremendo, agora vai ser 120 em 365 dias. Então, aumenta a sua expectativa, que vai ser um pouco mais puxado esse ano. Não puxado fisicamente, mas no âmbito espiritual. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Se preparem para um ano extraordinário. Essa madrugada eu e o apóstolo voltamos a orar. Certo? Essa madrugada nós retomamos. Eu e ele voltamos a orar. Então, eu espero você de madrugada. Vai ser poderoso. Amém? Tem uma unção nova sobre a minha vida, sobre a vida do Júnior. Amém? Eu tenho certeza que na oração da madrugada vocês já vão sentir essa unção. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: eu sinto uma nova unção na sua fala. Eu falei: realmente. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Gente, vou falar uma coisa pra você. Tô desde ontem lavando roupa. É roupa que não acaba nunca mais. Eu já enchi um monte de varal de roupa e já põe roupa pra lavar. Tem roupa atrasada aqui na minha casa. Eu tô desde ontem lavando roupa. Coloco roupa e tiro roupa e dobra roupa e guarda roupa. Olha, eu nunca vi tanta roupa igual eu vi. Ontem eu cheguei 6 horas, aí eu comecei a lavar roupa, ia arrumar mala, ia arrumar coisa, aí você não para, aí eu vou igual um motorzinho. Aí o Júnior deitou, eu falei: não, eu preciso terminar de arrumar isso aqui. Fiquei até 2 e pouco da manhã, aí fui, tomei um banho, né? Como a gente sabia que só ia retomar essa madrugada. Mas, gente, vou falar uma coisa pra você. Meu Deus, é bagunça, é roupa, é coisa, mas tudo vai se alinhando, né, pra honra e glória do nosso Deus. Não roupa atrasada. Vou falar uma coisa pra você, onde eu olho eu acho roupa. Eu falei: aqui tá a multiplicação, não é do pão, não, é da roupa. Mas era roupa suja já que já tava pra lavar. Meu Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma live hoje especialmente sobre o Natal, algo que vocês me perguntaram tanto, amém? Sim, nós vamos continuar a live até dia 31 de dezembro. E aí, sobre o ano que vem, eu não sei se eu vou fazer live todo dia. Tô pedindo ainda uma direção do Senhor. A oração continua todo dia, amém? Certo? Hoje eu retomo a oração da madrugada, amém? Essa semana é a semana de botar tudo em ordem, todas as coisas, muita coisa, amém? Mas no final dá tudo certo. Glória a Deus. Um pouco desesperada com a minha mãe, que diz que vem agora final de semana. Eu tava esperando ela pro dia 24, 23, aí ela deu uma adiantada, aí eu fiquei mais louca, porque tem que ajeitar um monte de coisa pra poder receber, né? Minha família vem, né? Então, tá aquela loucura. Glória a Jesus. Então, a live de hoje você vai aprender bastante. Eu quero de verdade, olha, na live de hoje eu quero de verdade que você abra a sua mente, amém? Quero que você abra a sua mente,
porque de verdade você tem que ser maduro para a live de hoje e tem que ter muita sabedoria, tá? Vou falar sobre o Natal, é uma festa pagã. Então vou te dar informações históricas de muita coisa, certo? Então hoje eu vou falar sobre isso. Deixa eu falar algo com você. Segundo a minha equipe, vocês estão em Marcos 3, certo? Hoje vai ler Marcos 3, é isso mesmo? Ok? Olha, nós vencemos o ano com 2 leituras da Bíblia, tá? Nós vencemos o ano com 2 leituras da Bíblia, ok? E estamos já no Novo Testamento, ok? Glória a Jesus. Amém? Como será o meu Natal? Vou contar para vocês também, tá bom? Como vai ser o meu Natal. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Tava com muita saudade de todos vocês. Todos. Amém? Eu fiquei totalmente em off esses dias, né? Eu preciso responder meu telefone, né? Fui retomar hoje nos grupos, mandando um áudio. Mas foi algo tremendo. Foi algo... Obrigada, Thaís, querida. Obrigada. Tava vendo quem ia ser hoje o meu suporte. Thaís, glória a Deus. Marcos 3. Abre Marcos 3, vamos orar. Amém? E a gente vai falar hoje sobre o Natal. Amém? Glória a Jesus. Tá? Então abra comigo em Marcos 3. Vou contar pra vocês a experiência com o Benihim, como foi lá, mas não hoje, gente. Hoje eu tenho muita coisa pra falar do Natal, então não vai dar tempo. Então vou ir falando aos poucos, agora vocês vão enjoar de mim. Vocês estavam com saudade, agora vocês vão enjoar. Amém? Então vamos lá. Ó, Marcos 3, Jesus cura no sábado, certo? Ok? Marcos 3, Jesus cura no sábado. Ok? Gente, não consegui fazer live pelo meu Instagram. Provavelmente eu vou ter que ver, né? Eu entrei até com processo, né? E eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou criar outra conta, o que vai ser. Porque eu tô cheia de restrição no meu Instagram. Ele não aparece na lupa, ninguém consegue achar, porque ele tá todo restrito. Então eu vou ver aí certinho o que eu vou fazer, tá? Glória a Jesus. Amém? Tá falando baixinho, qualquer coisa entra e sai de novo, tá? Certo? Então vamos lá. Vamos orar para nós começarmos. Amigo Espírito Santo, eu te convido para vir sobre essa live de forma exagerada e avassaladora. Espírito Santo de Deus, eu te amo tanto. Vem sobre essa live, me usa como você tem usado tanto. Mas eu sou totalmente dependente, Espírito Santo, da tua doce presença. Através do nome de Jesus, que o nome de Deus seja totalmente glorificado pela minha vida e por todos que estão aqui. Reconheço, Senhor, que não sou eu, mas o Senhor através de mim. E eu te dou, Senhor Deus, toda honra e glória, mérito, Pai, honra, Pai, por essa live. Pai, no nome de Jesus, me dê a sabedoria, as palavras que eu preciso para estar trazendo essa rema do céu. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, eu ainda tô um pouco rouca, tá? De tudo que eu vivi esses dias. Foi uma viagem bem cansativa, mas foi bem prazerosa também. Foi muito bom, tá? Eu precisava, ok? E foi maravilhoso, tá? Abra comigo agora em Marcos 3. Jesus cura no sábado, amém? Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Os inimigos de Jesus observavam atentamente se ele curasse a mão do homem. Planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão, e ela foi restaurada.
No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Multidões seguem Jesus. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste, do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres haviam se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu os seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia. Os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que viam os espíritos impuros se atiravam no chão. Na frente dele gritavam: "Você é o Filho de Deus." Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse. E ele escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos que deu o nome de Boanerges, o significado filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. A fonte do poder de Jesus. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez, e logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer, quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo. Tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe o poder para expulsar demônios. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. E se Satanás é dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia pode ser perdoados. Agora vem aqui. Você vai precisar juntar texto e contexto. Jesus é chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios. Aqui eu vou explicar para você algo que você nunca mais vai praticar. Quando você não sabe se é o Espírito Santo, se é o demônio, não subjugue, não julgue. Primeiro, Jesus é chamado de príncipe de Beelzebu, porque diz que ele fazia aquilo porque ele estava expulsando os demônios, porque ele era o príncipe dos demônios. Aí Jesus vai, numa breve explicação, vai falar assim: olha, um reino dividido, ele não subsiste. Uma família que está desalinhada, ela vai se desintegrar. Aí Jesus vai explicar que não se pode Satanás expulsar Satanás. Agora, olha só. Eu lhes digo a verdade. Agora aqui ele vai dar o exemplo da blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você não entendeu o que é blasfêmia, agora você entendeu.
Eu lhes digo a verdade, todo pecado, toda blasfêmia pode ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Este é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmava estar possuído por um espírito impuro. Tá? Então, quando você não olha para algo e fala, eu não sei se isso, muitas pessoas nos criticam falando que esse negócio de cair é coisa do diabo, isso aí é heresia, isso aí não é de Deus, isso aí é... Há um grande perigo, além da apostasia, de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Amém? Se essa pessoa, de fato, está debaixo do poder do Espírito Santo, está acontecendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu não acredito, meu querido, que isso... Eu acredito na misericórdia do Senhor, que é muito grande. Eu acredito que não é qualquer blasfêmia, ou não é qualquer tipo de insulto, tá? Mas eu acredito que sim... Você ficar com esse negócio de falar mal. Querido, se você não sabe, se você não tem discernimento, fica calado. Fica calado. Amém? Aqui é um exemplo claro. Aonde Jesus coloca o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele tinha acabado de ser chamado de príncipe dos demônios. Jesus, ele estava totalmente sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Consegue entender isso? Então, apóstolo, eu acho que em algum momento eu já falei mal, então pede perdão. Fala, Deus, me perdoa todas as vezes que eu falei mal, que eu condenei, que eu julguei, que eu não sabia o que era. Me perdoa, Jesus. Me perdoa tudo que eu falei na ignorância. Amém? Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Tira esse espírito de julgamento da minha vida. Tira isso da minha vida, amém? Queridos, há mistérios na terra e no céu que o homem não sabe, só vamos saber na glória, se Deus quiser revelar para nós. Agora vamos aqui à verdadeira família de Jesus. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. E Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é o meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Forte, né? Amém? Glória a Jesus. Queridos, você pode ter dúvida se algo é de Deus ou não. Agora, você não pode sair falando que é heresia, que é o demônio, que é isso, que é aquilo. E se a pessoa estiver sendo usada pelo Espírito Santo? Você está atacando a pessoa do Espírito Santo que está naquela vida. Então, o que eu aprendo? Aquilo que eu não tenho certeza, eu peço discernimento ao Senhor. Mas eu não saio xingando, eu não saio blasfemando, eu não saio falando, eu não saio... Amém? E na verdade, querido, isso é papel dos demônios dentro das pessoas e não de nós. Amém? Aquilo que você não sabe, você peça para o Espírito Santo te dar a direção. Amém? Eu já fui uma pessoa crítica, achava que aquele negócio da Assembleia de Deus, achava demais. Mas eu era uma pessoa que eu não falava. Eu achava, eu me escandalizava. Até o dia que o Espírito Santo me pegou, que eu vi que o negócio é mais... Eu fiquei piorzinha que todo mundo. Amém? Certo? Só ver porque... Tá bem escuro. Agora vai melhorar. Tá. Bom, vamos lá. Olha, eu preparei lives incríveis pra vocês, tá? Tô retomando hoje as lives. Amém? Fui, né? Nos 50 anos de Ministério do Benihim. Foi algo maravilhoso, tá? Foi algo tremendo. Vou contar essa experiência para vocês. Amém? Estava lá dando atenção para meus apóstolos. Estava com ele, uma viagem. Foi algo maravilhoso. Precisava estar 100% ali para me aproveitar, desfrutar desse tempo. Que acredito que talvez seja muito difícil acontecer novamente pela agenda deles. Então, foi algo que Deus preparou. Amém?
Então, eu me dediquei 100%. Fiz algo que eu não faço, que é delegar minhas lives e a oração da madrugada. Mas fiz debaixo de uma direção de Deus, porque eu sabia que eu precisava desfrutar desses dias, né? Era muito importante para mim e realmente foi muito importante. Amém? Mas estou voltando com tudo, tá? Para vocês. E a primeira live que eu trouxe para vocês é sobre o Natal. Amém? Olha, sem mimimi, sem choro, sem imaturidade, tá? E sem pergunta idiota, tá bom? Primeira coisa, eu quero que vocês escutem tudo que eu tenho para falar. Depois, você faz a pergunta que você quiser. Mas antes, tá? Escuta o que eu tenho para falar, o meu feedback, a conclusão, antes de você ficar aí somatizando. Sábio é quem espera a fala completa e depois, tá? Então, não se precipite em fazer uma pergunta idiota antes, senão você vai levar uma, tá bom? Não pense que eu tô mais mansa, não. Acredito que eu estou mais centrada, amém? Então, vamos lá. Quero que vocês desfrutem dessa live, ok? Então, antes de tudo, você tem que entender que muitas festas são pagãs e o Natal é uma festa pagã. Então, se você está fazendo um resumo, coloca aí, Natal é uma festa pagã. O que é uma festa pagã? Uma festa dedicada a outros deuses, ao Deus que não é o nosso Deus, ok? Então, o Natal é uma festa pagã, é uma festa que idolatra outros deuses, ok? Tá, isso foi na antiguidade, ok? Preciso que você entenda isso, tá? Então, o Natal, uma festa pagã, ok? Da onde surgiu? Historicamente, agora eu vou dizer pra você. O Natal, tá? Antes de ser o Natal, chamava festa de celebração ao Deus Sol ou Sol Invictus. O sol que nunca termina, o sol que nunca se acaba, ok? Então, a festa ao Deus Sol ou Sol Invictus era uma festa que era celebrada após o solstício de inverno. Então, no solstício de inverno, o dia ficava mais longo, tá? Eram dias de muito frio e o povo clamava ao Deus Sol na esperança que o sol voltasse, tá? Para que eles pudessem sair ali do inverno, tá? E voltar aos dias normais. Então, os dias de inverno eram dias terríveis, certo? Então, como que foi, o que era celebrado antes? Coloca aí, celebração ao Deus Sol, ok? Em outras culturas, celebração ao Deus Ra, no Egito, ok? Celebração a Saturnália, que é uma celebração, já vou falar para você, então vamos devagarzinho aqui. Então, celebração ao Deus Sol, ao Deus Mitra, ao Deus Tamur, ao Deus Ra, ok? A celebração ao aniversário de Nimrod, ok? Tudo isso, tá? Então, vamos lá. Quando a Europa começou a ser evangelizada, o cristianismo começou a entrar na Europa. Havia no norte muitas festas pagãs, como festividades de Iule, essa Sol Invictus, Saturnália, celebração ao Deus Mitra, todas essas festas ao Deus Sol, ok? E aí, quando a Igreja Católica, tá, decide tornar, e quando que eram essas datas, essa celebração? Dia 25 de dezembro, tá? Celebração ao Deus Sol, celebração, né, ao Deus Mitra, chamado, né? Então, celebração ao Deus Sol, Sol Invictus, ok? Então, quando que essa festa é oficializada? Ela é oficializada na Igreja Católica, na tentativa, tá? Deixa eu ver, eu anotei aqui. Na tentativa de cristianizar essa festa pagã, trazendo ela para uma celebração ao nascimento de Jesus. Então, a Igreja Católica, ela faz o quê? Ela tenta cristianizar essa data pagã. Agora nós não vamos mais celebrar o Deus Sol, nós não vamos mais celebrar o Deus Mitra, agora o nome dessa festa vai ser Celebração ao Nascimento de Jesus, certo? Ok?
Quem que oficializa essa data? O imperador Aurélio, 274 anos depois de Cristo. Ele oficializa essa data, essa celebração como o dia do Natal, tá? Dentro da Igreja Católica, tá? Então, antes era celebrado ao Deus Sol, né? Ao Deus Ra, no Egito. Festividade também a Saturnália, que é uma celebração ao Deus Saturno, também celebrado, tá? Com banquetes e troca de presente. Daí você vê da onde vem tudo. Agora você vai conectando, tá? Então vamos lá. A festa ao Deus Sol, eles colocavam luzes nas árvores. Eles colocavam comida nas árvores, tá? Eles colocavam luzes nas janelas, velas nas janelas. Isso era assim que fazia a celebração ao Deus Sol, ao Deus Mitra, tá? Ok? Eu já vou, queridos, eu não quero que vocês comecem já a soltar as pérolas de vocês. Vamos devagarzinho aqui, tá? Então, o que era antes da Igreja Católica oficializar a festa pagã numa festa agora cristã? Era a festa do Deus Sol, né? Chamada Sol Invictus, o Sol que nunca termina. Festividade de Saturnália, celebração de banquetes com troca de presente. Aniversário do Deus Tammuz, ou aniversário de Nimrod, também conhecida. Celebração ao Deus Ra, que também é comemorada no Egito, tá? Então a Igreja Católica, tá? Ela pegou essa data e oficializou como a festa que celebra o nascimento de Jesus, certo? Preciso que você entenda o que era antes, tá? E o que foi que aconteceu. E por que aconteceu isso? Porque a Europa, ela começa a ser evangelizada, né? Eles começam a aceitar o cristianismo, ok? E aí tinha muita festa pagã, e aí a Igreja Católica, para parar de celebrar isso ou aquilo, pega essa data e coloca, não, agora nós, tá? O sol que nunca termina, exatamente, Islaine, o sol que nunca termina. Ela pega essa data e fala, não, agora nós vamos comemorar o nascimento de Jesus, tá? Foi o que a Igreja Católica fez, tá bom? Bom, então você já entendeu que a origem dessa festa de Natal, ela é uma origem totalmente pagã, tá? Agora, eu quero agora falar para você, antes de entrar em Jesus, o nascimento de Jesus e tudo isso, eu quero entrar agora com você lá nas alegorias mais faladas do Natal, que é o Papai Noel, a árvore de Natal e algumas simbologias, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, São Nicolau. Quem foi São Nicolau, né? Natal, Santa Claus, São Nicolau. Quem foi o Santa Claus ou o Nicolau? Ele foi um bispo, tá? Que viveu no século IV, mais ou menos, e ele era conhecido por ser um homem bom, de compaixão, generoso. Então ele era um bispo da Igreja Católica, tá? Um homem cristão, muito devoto, que presenteava secretamente os pobres, as pessoas necessitadas. Então ele ia lá, pegava comida, presente, moedas, as famílias necessitadas, tá? E entregava secretamente, tá? Por compaixão. Ele era um homem caridoso, ok? E tem uma lenda dele, que é muito conhecida, que tinha 3 irmãs que não tinham dinheiro, acho que para pagar o dote, alguma coisa assim, e ele acabou dando ali um despojo, na época era moedas de ouro, a essas 3 irmãs, e essas 3 irmãs conseguiu, né, pagar o dote, alguma coisa assim, não lembro direito dessa história, tá? Então, o que a Igreja Católica fez? Toda pessoa dentro da história da Igreja Católica que faz muitas coisas boas, esse homem também era conhecido por milagres, tá bom? Então, toda pessoa na Igreja Católica que acaba fazendo coisas boas, caridades, acaba sendo canonizado depois que morre. Então, o São Nicolau de Mira, ele foi canonizado, tá? E aí ele passou a ser conhecido como o santo dos presentes, dos navegadores, né? O santo, né? Ele começou a ser conhecido como um santo,
E a celebração desse santo, né, de São Nicolau, começou a se dar no dia 6 de dezembro, tá? Então, tô contando para você a história do Papai Noel, tá bom? Aí, o que aconteceu? Com essa chegada do cristianismo na Europa e a mistura de tudo, acabaram pegando essa história e integrando, né, como uma história mística, lendária do Papai Noel, que visita as pessoas, tá? E entrega presente, a pessoa põe a árvore de Natal e coloca tudo isso, tá? Então, primeiro eu quero que você entenda, houve uma inspiração sim no Nicolau de Mira, né, que se tornou posteriormente um santo pela Igreja Católica. Ele foi canonizado, tá? A celebração dele é dia 6, eles celebram esse santo dia 6 de dezembro. E aí, com a mistura de tantas culturas, né, na época ali, na Europa, pegaram o Papai Noel, o Santa Claus, né? Em alguns lugares começou a falar Santa Claus. E aí virou lenda, né? E aí acabou virando a lenda, tá? Preciso que você entenda isso, tá bom? Então, essa aí é a verdadeira história do Papai Noel. E acabou sendo o quê? Um símbolo dessa festa, né? Qual que é a lenda? A minha mãe, lá na minha casa, falaram pra minha sobrinha que o Papai Noel existe, coitada. Se ela perguntar pra mim, eu vou ser muito sincera pra ela em falar que Papai Noel não existe, né? Então, coitada da minha sobrinha. Ele foi canonizado. Sim, Nicolau de Mira foi canonizado. Nicolau de Mira. Então, ele foi canonizado, tá? Então, essa história é o Papai Noel. E aí, Papai Noel até hoje fica bonito, né? O norte-americano acabou fazendo uma coisa bonita e outdoor e tal, né? E aí acaba sendo o quê? Integrante dessa festa natalina, tá? Na verdade, o Natal, ele não lembra de Jesus. O Natal é o Papai Noel, é presente, é festa, é decoração. Eu vou ser sincera pra você. Eu fui associar que era a celebração de Jesus estudando, porque as pessoas não comemoram o nascimento de Jesus. Ponto. Agora, vamos agora para a árvore de Natal. A árvore de Natal, ela tem origem, tá, na Escandinávia, num festival chamado Festival de Juli, tá? Então, a árvore de Natal, ela tem origem na Escandinávia, num festival pagão, tá? Chamado Festival de Juli, ok? Aonde os nórdicos falavam que o que eles faziam? Pegavam uma árvore, colocavam luzes, comida, oferendas, sacrifícios embaixo dessa árvore, tá? Essa árvore, para esses nórdicos, representava uma árvore que ligava, na cosmologia deles, o mundo atual deles com 9 mundos, tá? Eles falavam que a folha dessa árvore poderia... a folha dessa árvore trazia fertilidade, podia curar, o fruto dessa árvore podia trazer cura, tá? Então, assim, os nórdicos acreditavam que essa árvore, tá, era a união, é o simbolismo, tá, na cosmologia deles, do mundo deles com 9 mundos intraterrenos, extraterrenos, tá? As folhas traziam vida, fertilidade e o fruto trazia cura para qualquer pessoa ou para qualquer tipo de enfermidade, ok? Então, assim, na Europa, tá, acabou aderindo a árvore que vinha lá da Escandinávia, essa celebração, dentro da festa cristã. Então, a Igreja Católica, ela muda o significado, agora não vai ser mais pagão, agora nós vamos falar que essa festa de Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Só que o que aconteceu? Esses costumes de pinheiros acesos, decorados, que é a festa, que é a árvore da vida nórdica, que liga para os mundos, ela começou... Então, o que aconteceu? A Igreja Católica, ela oficializa, tá, né, pelo imperador Aurélio, que agora o dia 25 não seria mais celebrado aos deuses pagãos, mas sim a celebração do aniversário de Jesus, vamos dizer assim, ok? E eles acabaram trazendo ali na Europa essas
esses costumes, né? Essas festividades. Os banquetes, as trocas de presente, as luzes, né? As luzes enfim, o pinheiro, né? Então, essa é a verdadeira história da árvore de Natal, ok? Ponto. A guirlanda é algo que eu queria muito trazer para vocês. Se eu fosse dar uma aula para vocês só sobre o Natal e tudo isso, a gente entraria em várias culturas, em Nimrod, muitas coisas, mas vou falar aqui da guirlanda para você. A guirlanda, ela representa, tá? Presta atenção. A guirlanda, ela representa um convite aos espíritos daquela festa, daquele tempo. Então, as pessoas naquela época faziam as guirlandas, a abertura de portal. Então, a guirlanda é como uma abertura de portal chamando os espíritos do Deus Sol, do Deus Mitra, do Deus Ra, certo? Então, mas hoje eu faço isso no intuito, né, mas eu sou cristã, eu consagrei a Jesus, certo? A pessoa vai falar isso, né? Mas não tem como pegar um filtro dos sonhos e falar agora esse filtro dos sonhos é consagrado a Jesus. Querido, se um objeto ele foi feito lá atrás para chamar espíritos daquela época, a convidar. Por que põe na porta? Porque porta é o portal da sua casa. E quando você põe a guirlanda ali, você está falando, pode vir, você está convidando. A mesma guirlanda que há séculos atrás ela tinha uma conotação, um simbolismo no mundo espiritual, ela ainda tem. Não posso eu pegar um tabuleiro de Ouija e falar, agora eu consagrei esse tabuleiro de Ouija a Jesus Cristo e Jesus Cristo que vai falar agora nesse tabuleiro de Ouija. Agora eu peguei esse olho grego aqui e agora ele é um olho grego de Jesus. Algumas coisas que foram consagradas a Satanás e tem simbologia mística, não tem como consagrar Jesus, porque ela já foi feita com uma intenção no reino das trevas. É um fato, tá? Lembra que eu falei pra você que eu queria que você fosse maduro pra essa live? Então, sem pergunta idiota, senão você vai levar, tá bom? Então, esse é o significado da guirlanda. Redondo. Por que guirlanda põe na porta? Porque porta é portal. Porta é portal espiritual até na sua casa, mas a porta é de madeira. Mas eu vou falar algo pra você. Os mesmos demônios respeitam porta e janela. Existe uma casa física e existe uma casa espiritual. Ponto. Tá bom? Ok? Já entendeu, né? Ok. Então, eu trouxe para você o significado. Agora, vamos lá. Deixa eu falar tudo para depois você vir chicoteando, tá? Constelação familiar é do inimigo sim, tá, gente? Então, vocês não mexem com constelação familiar, não, que vocês estão amarrando um demônio atrás do outro, colocando tudo dentro da sua casa. Amém? Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Ok, a intenção da Igreja Católica foi parar com a festa pagã e trazer uma festa com conotação, né, cristã, falando, olha, nós vamos celebrar Jesus em vez de celebrar o Deus Sol, o Deus Mitra. E assim, vamos olhar para um lado, a intenção é até boa, vamos deixar de cultuar esses deuses para celebrar Jesus. Só que, pelo misticismo e mistura, eles acabaram trazendo os costumes pagãos para dentro dessa festa que teria que ser uma festa para celebrar e adorar Jesus. E se você for ver o Natal, a última pessoa que você lembra é de Jesus. Você lembra do Papai Noel, você lembra do presente, você lembra de tudo isso. Mas ninguém fala, não, é o nascimento de Cristo, certo?
A gente que é cristão, dentro da nossa igreja, que talvez eles falam do Natal com essa visão, porque são cristãos. Mas o mundo não. O mundo fala do Natal, o Papai Noel, é a troca de presente, é uma data comercial, tá? É uma data comercial, uma data muito capitalista, que visa muito vender. Então, qual que é a melhor época das lojas? É o Natal. Todo mundo comprando, todo mundo presenteando. Então, você viu da onde que vem dar presente um pro outro? De Saturnália, é uma festividade pagã chamada Saturnália, onde tinha banquetes e troca de presentes, tá? Ponto. Ok? Então, vamos lá. Eu quero... Vamos uma coisa de cada vez. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero aqui trazer para vocês algo. Quando é o aniversário de Jesus? A nossa Bíblia não fala com exatidão quando Jesus nasceu, e nós não sabemos. Mas pelos historiadores e pelos astrônomos, tá? Pelos estudos e pelos versículos e por aquilo que a Bíblia nos dá. Por exemplo, em Lucas 2:8, se você quiser abrir, em Lucas 2:8, vai falar que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. Em Israel, Belém, Jesus nasceu em Belém, certo? Ok? Então, em Israel, nós só vamos conseguir ver os pastores no campo na primavera, que é março e maio, ou no outono, que seria setembro, outubro e um pouquinho de novembro, tá? Então, por quê? Para pastores estar no campo somente nessas datas. Porque o clima era ameno. Então, nós temos uma hipótese. Hipótese não é uma certeza, é uma hipótese, ok? Então, nós temos uma hipótese. Pelo versículo de Lucas 2:8, pastores no campo, nós poderíamos dizer que março a maio, março, abril e maio, tá? Para os pastores estar no campo, porque quando Jesus nasce, os anjos vão e anunciar aos pastores o nascimento de Cristo, certo? Agora abre em Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ver o censo, tá? De César Augusto. O que é o censo? Onde era cobrado o imposto, tá? Aonde era cobrado o imposto. E aí nós vemos que Maria e José vão, né? Nessa época, mas essa época historicamente não é datada. Mas pelos historiadores, o povo de Israel costumava viajar mais em uma época, que era a época de setembro e outubro, que o clima era bom. Então, provavelmente, ali, né, César ia fazer a petição para cobrar o imposto numa época que o povo pudesse viajar para pagar. E pelos historiadores, tá? Pelos historiadores, essa época, Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Pelos historiadores, essa época que mais tinha viagem naquela época, setembro e outubro. Certo? Ok? Setembro e outubro, ok? Era a época que mais tinha viajantes. Então, se você é um imperador, um rei, você vai querer que o povo venha na época que pode viajar. Você não ia chamar o povo para vir no extremo frio, que eles não iam vir. Então, é outra hipótese, tá? Agora, isso aí pelos historiadores. Agora, pelos astrônomos, quando eles fazem um estudo, tá? De 7 anos antes de Cristo, pela junção planetária, eles veem que tem um cometa. Então, esse cometa, essa estrela, que é a estrela de Belém, ela só poderia, por esse estudo, tá? De conjunção planetária, essa estrela só poderia aparecer em setembro. Então, a gente sabe que a estrela de Belém brilhou, certo? Ok? Ok, certo? Gente, ó, eu falei pra vocês, para de demonizar tudo, que vocês vão ficar surpreendidos com a live de hoje, tá? Primeiro, eu tô trazendo pra você o que é, tá? Então, vamos lá. Então,
Pelos historiadores, provavelmente primavera, que é março, abril e maio, tá? Pelos outros historiadores, poderia ser setembro, outubro, comecinho de novembro, tá? E pelos astrônomos, estudando a estrela de Belém, setembro, amém? Mas a gente não sabe, tá? De fato, qual é o dia do nascimento de Jesus? Agora, eu preciso que você entenda, Jesus, ele precisa ser celebrado todos os dias por você, tá? Então, eu falei pra você que o Natal é uma festa pagã, te dei aqui contexto histórico, pode estudar, põe no Google, põe onde você quiser, tá? Vai muito mais além do que isso que eu tô falando pra você, tá? Falei pra você aqui, pela Bíblia, pelos historiadores, o que pode ser, quando pode ser, tá? O aniversário de Jesus, ok? Deixa eu ver o que mais anotei aqui pra você. Eu até fiz um script aqui. Tá, falei pra você o significado do Papai Noel, como que surgiu o velhinho, o barbudo, né? Falei pra vocês aqui da árvore de Natal, da onde ela se origina da Escandinávia, tá? E a guirlanda, significado, certo? Enfim, é uma mistura de muita coisa, velas e luzes, tá? Ok? Vocês encontram esse tipo de conteúdo, gente, em qualquer lugar, tá? Ok? Não é astrologia, astrônomos. Astrônomos é quem estuda os astros, as estrelas, tá? Historiadores e os astrônomos, tá bom? Ponto. Agora, vamos lá para meu feedback aqui para você. O que nós, como cristão, filhos do Deus Altíssimo, vamos fazer? O que nós vamos fazer? E eu preciso aqui agora que você tenha maturidade, tá? Eu falei pra você o que significa uma guirlanda, eu falei pra você o verdadeiro, tá? A verdadeira origem do Natal, é uma festa pagã. A Igreja Católica tentou oficializar essa data pra falar, não, nós vamos comemorar Cristo, tá? Só que pela mistura que tinha ali na Europa de culturas e religiões, acabou trazendo do costume deles para dentro dessa festa que a igreja instituiu como a festa do Natal, a festa do nascimento de Jesus. Ninguém sabe qual é o real nascimento de Jesus. Agora, eu vou falar algo aqui para você, tá? Vou até desligar aqui os comentários, amém? Para mim não me estressar com você. Vamos lá. Você como cristão, você vai sair aí na oportunidade que você tem com seus familiares, pregando, olha, isso aqui é do diabo, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo outro. Não. Você já tem discernimento se você monta uma árvore de Natal ou não, se você põe uma guirlanda na porta ou não. Você já sabe o que você deve fazer. Mas talvez tem pessoas dentro da sua casa que não têm esse conhecimento. E não vai ser convencido por você, porque só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e de tudo. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você é a esposa que tem o conhecimento do mundo espiritual, talvez seja uma libertadora, mas o seu esposo não. E todo ano vocês fazem uma festa de Natal, ele gosta de comemorar, decorar, seus filhos já esperam por isso. O que eu, como serva de Deus, posso te instruir? Se o seu esposo ainda não tem o conhecimento, faça tudo, consagre a Deus, quebre toda a maldição e ore para que os olhos sejam abertos. E na oportunidade dessa festa, que um dia foi pagã, a Igreja Católica tentou trazer para um significado cristão. Em vez de trazer o Papai Noel, traga Jesus. É uma oportunidade de você evangelizar. É uma oportunidade de você falar realmente quem é Cristo. É uma oportunidade de você trazer quem é Jesus. Amém? Mas se você faz a festa de Natal, se você comemora, por quê, queridos? Se nós formos tirar da nossa vida tudo que é pagão, muita coisa vai ter que sair, tá? Muita coisa vai ter que sair. Mas o que eu quero trazer pra você é, você tem um conhecimento? Então não põe uma guirlanda na tua porta. Você tem um conhecimento.
Agora, se pessoas na sua família não têm o conhecimento, isso vai trazer briga, isso vai trazer as pessoas te chamar de fanática, você como um libertador, um homem ou mulher de Deus, vai orar, vai consagrar, vai quebrar toda a maldição. E já vai profetizar, Senhor, eu não quero esse paganismo dentro da minha casa. Abre os olhos desse povo. E aí você vai o quê? Você vai preparar uma pregação para você pregar no dia do Natal. Porque muitos natais têm sido somente para um banquete, troca de presente, e Jesus, que deveria ser o centro, como foi instituído pela Igreja Católica, não é. Até as crianças acreditam no Papai Noel e Jesus muitas vezes nem é falado. Então eu quero hoje que você tenha maturidade espiritual para não trazer contenda, briga, conversa. Então, se você vai passar Natal lá na casa do seu parente, que monta uma casa toda e decora, vai e ainda peça oportunidade para você orar e celebrar o aniversário de Jesus e falar: Jesus, nós te amamos. Hoje não é o seu aniversário, mas nós queremos dizer, Jesus, que nesse dia nós queremos celebrar o dia que você nasceu. Você é bem-vindo nessa casa. Traz transformação. Queridos, é impossível lutar com uma cultura que se instalou há tanto tempo. Mas nós precisamos, nós que temos conhecimento, que sabemos o que significa, nós precisamos aproveitar a oportunidade para trazer Cristo. Cristo para a mesa, Cristo para essa celebração. Então, se a sua família comemora o Natal, você não vai agora levantar apologia contra o Natal, falando isso e aquilo. Você tem o conhecimento. Você sabe o que você coloca na sua casa ou não. Agora, você não pode ser essa pessoa que chega desse jeito, porque senão as pessoas que vão te escutar vão ter aversão do cristianismo que você está pregando. Vai falar: não, se for para ser crente, se for para ser cheio do Espírito Santo, ficar chato desse jeito, então o que você faz? Você leva Cristo para esse dia. Traz uma oração, traz uma pregação, fala assim: gente, Jesus, Ele tem que ser o centro dessa festa, então eu vou falar sobre Ele. Jesus, Ele morreu, ressuscitou, prega o Evangelho, ainda faz um apelo e chama as pessoas a se converter. Eu estou falando isso para você aproveitar a oportunidade para trazer Cristo para a mesa. Eu fico meio receosa às vezes de trazer o que significa, porque vocês às vezes não têm fruto do Espírito e que quer sair levantando uma bandeira de crente demais, santo demais, e quer criticar o seu parente que não tem informação, não tem conhecimento, ainda às vezes está num processo. Mas, apóstolo, tem muitos pastores que fazem e eles não são contra. Deixa eles lá. Deixa eles lá. O que eu quero trazer para você é, não estou falando para você que você não deve ter. Eu estou falando o que significa. Aí você pega o conhecimento que eu te dei e pede um discernimento ao Espírito Santo. Amém? Pede um discernimento, fala: Espírito Santo, agora eu tenho um conhecimento. O que eu devo fazer? Mas, apóstolo, tantos anos nós celebramos um almoço em casa com família. Continue celebrando, mas que Jesus seja o centro. E que essa festa não seja para contenda, divisão, bebedeira, diz que me diz, que facção, mas que seja uma festa para vocês celebrar que Cristo morreu, ressuscitou, Ele veio a esse mundo. Então, se é para celebrar Cristo, que celebre Cristo, que se fale de Cristo. E por que você está mentindo para o seu filho, para sua filha, que o Papai Noel existe? Sendo que é você que vai lá e compra o presente e dá para ele? Pregue Jesus para o seu filho. Pregue Cristo para a sua família. Queridos, eu preciso hoje que vocês sejam inteligentes e um 007 de Deus. Paulo se fazia disso para evangelizar aquele. Então você tem um conhecimento, você sabe o que você traz para sua casa ou não. Mas aposta, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Fala, já te dei a visão. Consagra a Deus, quebra toda a maldição. Se você tem um esposo que não aceita, que quer e que a família... Enfim, você tem poder nas mãos, ok? Mas já pede ao Senhor
que as vendas dos olhos dessas pessoas caiam. Agora, você não vai brigar com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua sogra, por causa disso. Você é mais inteligente que isso. Ou você vai morder a isca de Satanás e levantar uma facção, uma divisão. Eu estou te dando conhecimento, mas é para você ser uma pessoa de sabedoria. Amém? Então você sabe que Santa Claus, o Papai Noel, é um santo. Então se você tem ele na sua árvorezinha, você está levantando um altar de idolatria ao Santa Claus. Amém? Pegou a visão ou não? Ok? Mas a gente, queridos, você já sabe o que significa, qual que é o significado, ok? Certo? Então o que eu recomendo você fazer? Use essa festa que ela é mundial. São poucos lugares que não se comemora, ok? Use essa data para evangelizar sua família, para falar que Cristo morreu, ressuscitou e em breve está voltando. Use a ceia ou a mesa para orar e agradecer pelo ano todo, tudo que aconteceu, tudo que Deus proveu, tudo que Deus fez. Amém? Use essa festividade para trazer Jesus e não briga, contenda, divisão e facção. Então, se é o aniversário de Jesus, o que você vai dar para Jesus? Quero lançar um desafio para você. O aniversário de Jesus, sabemos que não é um aniversário oficial, mas em nenhuma outra data nós comemoramos o aniversário de Cristo. Então vamos supor que talvez essa data poderia ser, sabemos que não é. Como você poderia dar um presente para Jesus? Eu tive um insight hoje, escrevendo essa live para você. Quer dar um presente para Jesus? Compre uma Bíblia. Escreva uma mensagem de Deus. Peça a direção ao Espírito Santo para quem é essa Bíblia. E quando entregar essa Bíblia, ore por essa pessoa e fala: olha, eu estou te dando algo, mas esse é um presente de Jesus. Eu estou dando algo para Jesus. Eu estou anunciando as boas novas. Eu acredito que esse é o melhor presente que você pode dar para Jesus. Se você for mais ousado, compre 3, 4, 5, 10 Bíblias. Ou 40, não sei sua condição. Mas quero te desafiar a dar um presente para Jesus. Compre uma Bíblia. Faça uma dedicatória profética. Peça para o Espírito Santo para quem é. E quando você entregar, fala: eu preciso entregar e eu preciso orar por você. E quando você orar por essa pessoa, fala: Jesus, abra os olhos espirituais para que essa pessoa entenda o que existe por trás da letra. Eu acredito que esse seria o melhor presente para Jesus. Talvez você não saiba pregar, mas a Bíblia é a boca de Deus aberta. Eu te desafio a dar o melhor presente para Cristo, que é anunciar o reino dele. Mas eu não sei pregar, mas a Bíblia, ela é a boca de Deus aberta e o Espírito Santo é quem convence de tudo. Amém? Então eu quero lançar um desafio a você. Compre uma Bíblia, faça uma dedicatória profética, peça ao Espírito Santo para quem é. E quando entregar, ore por essa pessoa, uma oração simples. E fala: Jesus, esse é o meu presente para você. Eu acredito que isso vai trazer um impacto na sua vida, na de quem recebeu e no coração do nosso Senhor Jesus. Jesus é o princípio e o fim. É aquele por quem todas as coisas foram feitas e serão feitas. Eu celebro Cristo na minha vida todos os dias, mas use essa data para falar do amor dele. Sabemos que a festa era pagã e que existem muitas coisas que foram misturadas no nosso meio, mas nós seremos os agentes secretos de Jesus. Nós vamos entrar em todos os locais. Nós vamos manifestar Cristo cheios do Espírito Santo. Não com briga, facção, divisão,
mas com a semente do amor genuíno, que é Cristo. Eu quero te convidar para parar de ser religioso, mas ser alguém cheio do Espírito Santo. Traz uma palavra, traz uma ministração, traz Jesus para a mesa, quebre os paradigmas. Amém? Então, exatamente isso que eu tenho para você nessa live de hoje. Essa é a mensagem. Você pega a informação que eu te dei e faz o que você quiser. Mas não briga. Leva Jesus para a mesa. Leva o Espírito Santo. Jesus está voltando. Ele vai voltar logo. Ele está voltando. Ele precisa ser falado. Ele precisa ser anunciado. Eu duvido que você compre uma Bíblia e faça isso. Mas se você fizer, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu te aconselho a ser um mensageiro de Cristo nesse Natal e pregar o Evangelho, em vez de briga, facção, divisão, contenda. Jesus é a mensagem. Chame Ele para a mesa. Chame Ele para essa festa. Amém? Apóstolo, como você vai celebrar essa data? Minha família está chegando. Nós vamos fazer um almoço. Nós não fazemos ceia, nós fazemos um almoço. Nós oramos, nós celebramos a Cristo. Agradecemos e comemoramos em família uma data que foi comemorada há anos, mas Jesus é quem está à mesa. Nós rendemos toda a honra, glória e exaltação a Cristo. E nós fazemos isso. Você enfeita a sua casa? Não. Não enfeito a minha casa, não ponho pisca-pisca, não tem árvore de Natal. Não. Foi o meu posicionamento. Eu respeito o seu e você respeita o meu. Amém? Mas você tiraria foto numa decoração? Sim, não tem problema nenhum. Mas na minha casa, não faço decoração. Nem a minha mãe nunca foi de fazer. Minha mãe nunca foi de fazer. Nem quando não tínhamos o conhecimento. Ok? Então, essa é a minha opinião. Estou trazendo para você. Mas não te critico se você tem uma árvore de Natal, se você foi acostumado assim, se você sempre fez isso. Você tem informação, agora você sabe o que você faz. Amém? Eu não sou o Espírito Santo. Só Ele que nos convence. Amém? Então, meus queridos, é exatamente isso que eu queria trazer hoje para você. Vamos fazer dessa celebração, que teria que ser totalmente voltada a Cristo e teve muita mistura. Vamos fazer dessa celebração um dia para evangelizarmos. Um dia para nós falarmos de Cristo. Amém? Eu tive um sonho apocalíptico esses dias atrás, eu estava nos Estados Unidos. E Jesus não vai demorar a voltar. Jesus não demora. Eu vou contar esse sonho em outra live para você. Mas Jesus, ele não demora a voltar. Jesus não demora a voltar. Amém? Amo a vida de vocês. Te espero 2h45 da manhã. Vou agora terminar de lavar roupa, arrumar minhas coisas. Eu estou pedindo para Deus me ajudar no tempo. Amanhã, para quem é da escola de avivamento Yavé Mekadesh. Amém? Amanhã nós temos a nossa primeira aula ao vivo, tá? Então, você não é da escola, eu vou pedir aqui pro meu suporte colocar o link aí para você se inscrever, porque amanhã é a nossa aula, tá? Uma aula poderosa, uma aula tremenda. A aula vai ser, se eu não me engano, 7 horas da noite, tá? Primeira aula amanhã, e nós temos uma outra aula que é um seminário no sábado. É poderoso, 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 tá bom? Um beijo no seu coração,
Que Jesus te abençoe poderosamente. Um tempo maravilhoso para você, sacudido, tá? E avassalador na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Se prepara que amanhã você vai ser sacudido. E amanhã vai ter impartição para quem tá nessa aula, tá? Ok? Ok? Então já se prepara, tá bom? Glória a Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente.